Glória a Deus. Fiquem tranquilos. É um Escobar convertido a Jesus Cristo. O Senhor Jesus já fez uma obra de libertação. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom dia a todos os irmãos que estão em casa, aos irmãos que estão aqui. A paz do Senhor Jesus. Amém. O tema dessa manhã de domingo é: qual é a utilidade que eu tenho nesse mundo? Abra comigo a tua Bíblia, meu irmão, um texto no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 17. Gênesis 12, 7. Gênesis capítulo 12, no versículo 7. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Está escrito assim: apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Até aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas, ó Deus, diante do teu altar. Colocamos o nosso ser perante a tua face, ó Deus. Louvamos o Senhor, ó Deus, nessa manhã de domingo, Senhor. Hoje nesse dia, Senhor Deus, 26 de julho de 2020, nós estamos aqui, Pai, ó Deus, em oração ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pela vida, somos gratos ao Senhor pelo teu amor, somos gratos ao Senhor por tua bondade, por teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, te louvamos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Ora ao Senhor, Pai, para que pelo teu Espírito Santo eu possa, Senhor Deus, falar nesta manhã a tua igreja que nos ouve, Senhor. Deus, que cada pessoa que está no seu lar, que está, Senhor Deus, na sua casa nesta manhã, possa, Senhor Deus, receber essa palavra em seu coração, que esta palavra seja semeada, Senhor Deus, nesses corações e que possa gerar frutos em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, estava lendo alguns dias alguns textos aqui, e o pastor tinha me chamado para ministrar a palavra, e eu confesso que eu falei para o pastor, muito obrigado, eu estou dispensando, eu dei um jeito de escapar. Às vezes acontece, mas eu dei um migué, como nós costumamos brincar, e não quis pregar. E eu falei, gente, eu preciso pregar, o Senhor me mandou pregar, eu falei, domingo que vem eu prego, que era hoje, né? E eu estava preparando uma palavra voltada no sentido sobre a importância da palavra. Era esse o sentido. E comecei a orar, buscar Deus, e aí o Senhor me trouxe essa direção que eu vou te trazer aqui hoje. Eu comecei, enquanto eu orava, fazer uma análise. Eu estou chegando aos 50 anos, eu vou completar agora em dezembro 50 anos, se Deus assim me permitir, e eu vivi 24 anos e 11 meses sem Cristo. Então, de lá para cá, já estão chegando mais 24 anos e tantos aí, mais de 10 meses, 11 meses de caminhada, ou seja, está praticamente no 0 a 0. E eu falei, Deus, eu vivi esses 24 anos e 11 meses fazendo todo tipo de coisa que te desagradou. Vivi a minha vida conforme me parecia bem, segundo o que eu achava melhor, né? Tinha uma religião, mas
A única coisa que eu sabia era fazer o nome do Pai. Se me perguntasse o porquê, eu também não sabia. Porque eu fazia. Simplesmente fazia porque via os outros fazerem. De lá para cá, eu comecei então a ler a Bíblia, e a gente vai buscando entendimento da palavra, buscando viver uma vida com o Senhor. E chegou um momento da minha vida, eu perguntei: Deus, durante todo esse tempo, qual tem sido a minha utilidade no teu reino? Realmente eu tenho sido uma pessoa que tem sido efetiva, tem cumprido os teus propósitos, eu tenho sido útil àquilo que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu tenho vivido? Já se passaram 24 anos de caminhada, e eu sei que eu preciso a cada dia produzir mais, ou no mínimo produzir melhor. E a pergunta, amado, que eu quero fazer para você, é aquilo que Deus me colocou no coração. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, se você já está no Evangelho há 40 anos, ou se você chegou no Evangelho há 30 dias. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você é útil no reino de Deus? Você tem feito aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Às vezes, alguém pode olhar para mim e dizer: eu sou útil, eu sou um intercessor. Deus me desperta nas madrugadas, e eu me levanto nas madrugadas e intercedo por missionários, eu intercedo pelas famílias da igreja, eu intercedo pela minha própria casa. Eu sou uma pessoa que Deus me despertou para esse ministério. Aquilo que Deus me motiva é dobrar os joelhos. Às vezes o Senhor me desperta para orar por pessoas que eu nem conheço, ou às vezes alguma pessoa que eu já vi faz muito tempo, e de repente o Senhor me traz aquela pessoa no coração, eu entro em intercessão. Amado, então se você tem feito isso, eu vou dizer para você que você, dentro daquilo que Deus te chamou, você tem sido útil. É aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para intercessão. Então, seja um intercessor. Dobre o seu joelho, ore pela igreja. A igreja precisa de fato de intercessores. Pastores precisam de pessoas que intercedam pelas suas vidas, por suas famílias. E talvez o teu chamado realmente seja esse. Você é aquela pessoa que Deus vai contar com você nas madrugadas, enquanto muitos estão dormindo. Ele vai despertar você, porque Ele sabe que com você Ele pode contar. E se Ele chamar outro, a pessoa vai ficar na cama e não vai se fazer. Então Ele vai contar com você. Você é útil nesse ministério. Você tem serventia nesse ministério. E glória a Deus por isso. Pastor, o meu propósito é o seguinte: às vezes as pessoas, elas se aproximam de mim, e Deus me usa para dar uma palavra. Eu sou rápido no evangelismo, eu estou sempre ligado àquilo que o Espírito Santo fala, e às vezes as pessoas se aproximam de mim, eu tenho sempre uma palavra de Deus na minha boca, o Espírito Santo me inspira, e eu tenho uma palavra de Deus para a vida das pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que realmente são usadas nessa área, são bons para evangelizar, são pessoas que estão atentos àquilo que o Espírito Santo desperta o coração delas, e elas falam, não tem medo, não se preocupam, que vão dizer, que vão pensar. Ela é uma pessoa temente ao Senhor, ela é inspirada por Deus, e quando as pessoas se aproximam dela, seja na situação que for, seja na forma que for, ela sempre tem uma palavra de Deus na boca para entregar para as pessoas. São pessoas que trabalham nesse sentido, e eu conheço pessoas assim, que não são bons intercessores, mas são bons para pregar.
Glória a Deus por isso. Se você é usado nessa área, glória a Deus. Eu creio que você é útil dentro daquilo que Deus te chamou. Pastor, eu procuro levar as pessoas a Cristo de todas as formas. Eu busco meios. E às vezes tem pessoas que também trabalham nessa área e são úteis dessa forma. Há aqueles que usam as redes sociais e utilizam elas para evangelismo. Levam a palavra de Deus através do Facebook, através do WhatsApp, do Instagram, usam as redes sociais com um propósito bem definido, né? Não é o meu caso. Eu geralmente uso as redes sociais como o Facebook, por exemplo, para trabalho. Eu não fico preocupado com a vida de seu ninguém, se está bonito, se está feio na foto, se é aniversário de alguém, não me interessa nada disso. Eu uso especificamente para trabalho. É trabalho. O WhatsApp já é diferente, eu uso para, às vezes, uma vez ou outra eu pego uma mensagem do Senhor ali, algo que eu estou lendo, que o Espírito Santo colocou no meu coração, me despertou, e eu então pego um versículo bíblico aqui e compartilho a palavra. Eu não gosto daquelas mensaginhas coladinhas, sabe, aquele bom dia, não sei o quê, tá. Tem gente que gosta daquilo, tá bom, tem dia que você pega, você está com pressa, amém, glória a Deus, já dá um clique lá e manda também e vamos embora, né? Você deu bom dia para todo mundo, segue a vida. Mas no sentido real é você utilizar as redes sociais para levar a palavra de Deus. E nesse caso, talvez você não consiga ser aquela pessoa que consegue, sentado, olhando nos olhos, ter uma palavra, mas às vezes com a Bíblia na mão, você pega um versículo bíblico ali, você pega um texto que Deus falou ao teu coração, e você consegue trabalhar dessa forma. É a tua forma de procurar servir a Deus, a tua forma de procurar ser útil. Então a verdade, queridos, é que quando nós queremos ser úteis, existem ferramentas, existem formas que nós podemos fazer, que nós podemos trabalhar, que nós podemos ter utilidade no reino de Deus. Amém? Nós podemos ser úteis no reino de Deus. Mas existem aqueles que dizem assim: pastor, eu sou mais ou menos. Eu digo para você, meu irmão, abre o teu olho, você está em perigo. Por quê? Vamos à palavra? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus. Abra comigo a tua Bíblia aí. Mateus capítulo 5. Mateus 5, no versículo 13. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, primeiro, a palavra vai nos dizer que nós fomos chamados para ser sal. Jesus, ele nos disse certa vez que o homem não vive só de pão, mas ele vive da palavra que saiu da boca de
Deus. É dessa forma que nós podemos viver da palavra que sai da boca de Deus. E aqui Jesus está dizendo para mim, para você, meu irmão que está na sua casa, para você que está aqui presente, que veio aqui trabalhar, que eu e você foi chamado para ser sal. E o sal, ele é usado, amados, para dar uma temperada. Um alimento sem sal se torna intragável. É ruim. O sal também era muito usado há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, para conserva. Usava-se o sal para conservar a carne, né? Se usava a chamada carne seca, se usava muito na época. Agora, o sal quando cai no olho, meu irmão, arde. E às vezes você é daquele camarada que gosta de ser muito light, que você às vezes não quer falar nada para ninguém porque você tem medo de ofender. E às vezes eu vou te dizer uma coisa, Jesus nos chamou para ser sal, e às vezes eu vou te dizer, sal no olho faz o camarada buscar água. O sal no olho vai arder, o camarada tem que correr para a fonte buscar água, e a água da vida, porque sal vai provocar sede, vai provocar ardor, se cai no olho. Sal na ferida, experimenta fazer um corte e coloca sal em cima para você ver como é que fica bom. Você vai correr, amado, buscando água, porque sal queima, ele vai arder. Então, quando eu estou dizendo para você, Jesus não nos chamou para ser um sal insípido, um sal que não salga. Você foi chamado para ser sal mesmo. E às vezes, se você tem que ser sal no olho de alguém, seja, meu querido, porque nós não estamos vivendo uma época. Eu estava ouvindo aqui, quem assistiu ontem a live aqui, o pastor estava falando sobre que ele acredita que nós estamos realmente chegando nos últimos dias, e eu creio piamente. Então não dá ter tempo para você ficar pensando assim, ai, e se eu ofender meu parente, e se eu ofender o meu amigo? Olha, meu amigo, é melhor você salgar o olho dele, fazer ele chorar um pouco, você ofender ele um pouco, do que você ver ele depois no dia do juízo final, lá cara a cara com você olhar na cara dele e saber que ele poderia ter sido salvo, ele só não foi porque você não foi sal na vida dele. Seja sal, seja luz. A Bíblia nos diz que nós somos a luz do mundo. Então você nasceu para brilhar. E às vezes eu já percebi que muitas vezes quando a luz não cumpre o seu papel, as trevas dominam. Você já chegou num ambiente em que muitas vezes está uma conversa daquelas desagradáveis, ou cheio de piadinha imunda, e você chega, você dá aquela cortada? Graças a Deus, é bom quando acontece isso. Eu fico satisfeito porque eu sei que eu estou incomodando. Eu sei que eles não falam muitas vezes porque chegou o crente, o Bíblia, e é bom mesmo quando a gente atrapalha, né? Eu gosto disso, eu me sinto confortável porque eu sei que eu estou sendo luz ali para atrapalhar a vida dos outros, para acabar com aquela bagunça do diabo. É bom ser luz, então seja luz, não tem problema de ser luz. Nós fomos chamados para isso mesmo, para ser luz, para ser sal. Nós não fomos chamados para ser mais ou menos. A Bíblia até vai nos falar, se você abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a palavra lá vai nos ensinar que Deus detesta morno. A Bíblia vai dizer assim, que é melhor que nós... Deixa eu abrir o texto, para que eu não fale besteira. Eu vou abrir o texto, se você quiser abrir, Apocalipse 3, só para mim não falar nada fora, entendeu? No capítulo 3, versículo 16, irmãos, está escrito assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, meu irmão, é melhor você ser fervoroso. É melhor você ser fervoroso, porque morno, o light, aquele sem efeito, sal que não salga, você não serve. Não serve.
não serve. Nós somos chamados para ser sal. Então seja sal, seja fervoroso. Pastor, eu não me envolvo muito, porque eu tenho medo de retaliação. Quem já ouviu essa? Irmãos, tem dia que eu conto até 10, eu respiro, tomo um fôlego para mim não ser grosso. Mas dá vontade. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 19. Essa aqui é a palavra para você que tem medo de retaliação, que diz que não entra na briga, porque tem medo de retaliação. Lucas, capítulo 19. Capítulo 10, amados, perdão. Me perdoem. É Lucas, capítulo 10, no versículo 19. Está escrito assim: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Queridos, preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus está falando para você, que aceitou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para você abrir a tua mente, o teu entendimento, e compreender quem é você no reino de Deus, quem é você no mundo espiritual. Uma coisa que eu preciso te falar é que se você quiser entrar na guerra, bem, se não quiser, amém, porque você já está dentro e não tem para onde você sair agora. Ou você guerreia, ou você guerreia. Ou você vai para cima, ou você vai apanhar até se cansar. Diabo é diabo e você tem que se levantar, você tem que se posicionar. A palavra de Deus está nos dizendo o seguinte, preste atenção no que Jesus disse. Ele diz assim, olha: eu vos dei autoridade para pisar. É para você pisar. O quê? Serpentes e escorpiões, são caças de demônios. E ele nos diz assim, para pisar serpentes e escorpiões e toda. Ele disse toda. Toda o quê, pastor? Toda a força do inimigo. Ele não disse assim, olha, vai lá que o diabo de vez em quando vai te dar um couro, você se levanta, aí você bate um dia, ou no outro dia você dá... Não é nada disso. Ele disse que ele te deu autoridade para o quê? Para você pisar o quê? Toda a força do inimigo. Então para de ser frouxo e vai para cima. Por quê? O que mais? Ele continua dizendo o seguinte, olha, e nada, preste atenção no que saiu da boca de Jesus. Ele disse, nada vos fará dano algum. Então, por tudo que é mais sagrado, para de ouvir esses profetas de fundo de quintal, e vai ouvir o que a palavra de Deus diz. Porque o que a palavra de Deus está dizendo é que você tem autoridade para vencer, para triunfar. Toma uma postura e vence. Porque o que precisava fazer, Jesus já fez. Agora não depende mais de Jesus, depende de você se posicionar e agir. Simplesmente assim. Ai, pastor, o senhor não sabe, mas é que eu não estou me envolvendo muito agora, mas eu já fiz muito pelo Evangelho. Se você é daquele que já trabalhou muito pelo Evangelho e agora resolveu ser morno, talvez você sinta-se no direito de uma aposentadoria. E eu acho que lugar de aposentadoria é no céu. Talvez você queira que eu ore por você para que Deus te recolha ainda hoje e você vá descansar no céu. Aí você vai e descansa de vez, porque aqui na terra não é lugar de descanso, aqui você tem que trabalhar. Até quando? Até os 80, 90 anos. Trabalha, faz o que tem que fazer. Não importa se você já edificou 10 igrejas, 30 igrejas, se você não edificou nenhuma, você tem que trabalhar.
E no céu você descansa. Mas se por acaso você é do tipo que está muito cansado, eu oro por você para que Deus te leve hoje. Você é só vir aqui, eu ponho a mão sobre a tua cabeça e peço para que Deus te abençoe, para que você hoje mesmo seja levado para a eternidade e descanse em paz. Amanhã a gente vai no teu velório, toma umas bolachinhas, faz o evangelismo e boa, está tudo em paz. Está cansado? A gente resolve. Mas eu espero que você esteja disposto a continuar trabalhando, porque o Rei conta com você para o serviço, para a obra. Entenda isso, por favor. Pastor, eu não estou sendo útil de forma nenhuma. Talvez você não é nem o útil, nem aquele meia boca, você é aquele que realmente não fez nada, não está fazendo nada. Querido, eu vou lhe dizer uma coisa. Arrependa-se. A primeira atitude que muitas vezes nós precisamos tomar para arrumar a nossa vida é a atitude de arrependimento. Eu já fiz muitas coisas na minha vida que eu me arrependi. Coisas que eu acreditava estar fazendo certo e coisas que eu estava errado mesmo, literalmente. Mas o arrependimento é o caminho de você, para você recomeçar, você se achegar a Deus e falar: Deus, eu errei até aqui, mas a partir de agora eu quero fazer diferente, eu quero acertar daqui para frente. Então, a primeira atitude que nós precisamos tomar é a atitude de arrependimento. Segunda atitude é arrumar a casa. O texto que nós lemos lá no primeiro versículo, em Gênesis capítulo 12, no versículo 7, o texto diz assim, Gênesis capítulo 12, no versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então o Senhor, Abrão teve um encontro com o Senhor. A partir dali, a Bíblia vai nos dizer que ele arrumou um altar, ele edificou um altar. Quando nós edificamos o altar, ele simboliza nós colocarmos a nossa vida em ordem. Talvez você tenha sido aquela pessoa que decidiu simplesmente visitar a igreja. Deus quer mais de você do que visitar a igreja. Amado, estar no templo é muito bom, mas Deus quer que você seja cristão em todos os lugares, em qualquer lugar. Na rua, no seu trabalho, você precisa ser a igreja do Senhor. A Bíblia nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é contra o templo. Templo são essas paredes, aqui é o templo, mas a igreja é você, que é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você foi chamado para ser útil, se a sua vida não está adequada, você não se sente útil para fazer alguma coisa, acha que não foi chamado para nada, eu quero dizer que na verdade você foi. Primeira coisa então, arrependa-se de não estar fazendo nada. Segundo, ajeita a tua vida, edifica o altar, arruma a tua casa, arruma a tua vida, vê que se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que você percebeu pela palavra de Deus que não está certo, conserta. Edifica o altar. Segunda coisa que eu quero te falar. Quando se edifica um altar, é necessário se colocar um sacrifício sobre o altar. Ninguém edifica altar simplesmente para edificar. Edifica-se para sacrificar. Então, se você arrumou a tua vida, edificou um altar, faz um sacrifício. Pastor, o senhor quer que eu leve uma oferta na igreja? Nada disso. O que você precisa é fazer um sacrifício
Que tipo de sacrifício? Tomar uma atitude, por exemplo, de levantar nas madrugadas para orar, amado. Às vezes você fala que Deus nunca fala com você, mas o problema é que você nunca se dispõe a ouvir a Deus. A maioria das pessoas que ouvem a Deus é porque elas inclinam seu coração para Deus. Elas buscam ouvir a Deus, elas se derramam diante de Deus, elas vão orar, elas meditam na palavra, elas pagam um preço, e aí Deus fala com elas. Agora, se você não se dispõe a ouvir a Deus, a ter uma direção de Deus para a tua vida, você está sempre esperando que alguém coloque a mão sobre a tua cabeça, que faça oração por você. É difícil dessa forma, você talvez nunca consiga ouvir a voz de Deus falando diretamente ao teu coração. Não é porque Deus não quer falar, é porque você não se dispõe a ouvir. Mas se você for tomar uma atitude de fazer um propósito, de se levantar nas madrugadas e buscar a face do Senhor, o Espírito de Deus irá ministrar ao teu coração. Deus falará com você de forma poderosa. Deus vai te dar uma direção para a tua vida, e talvez Ele te mostre alguma coisa para você fazer, talvez não, certamente Ele te mostrará algo para você fazer. Mas você precisa apresentar um sacrifício. E o sacrifício, amados, não é trazer dízimos, ofertas. Isso aí, trazer o dízimo é tua obrigação mesmo. Pega o dízimo e traz. Agora, o que eu quero dizer para você, apresentar um sacrifício a Deus, apresentar a tua vida. Coloca a tua vida, dobra o teu joelho, clama ao Senhor. Vai orar. Fica um tempo com o Senhor. Não seja aquele crente que muitas vezes passa 5 minutos e fica desesperado para levantar. Põe o rosto no chão, literalmente. Clama ao Senhor. Busque ouvir a voz de Deus. Deus vai ministrar teu coração. Põe um sacrifício no altar. Jejua. Faz um jejum. Às vezes, amados, eu tive épocas na minha vida que eu desafiei a mim mesmo. Houve épocas na minha vida que eu jejuava um dia por mês. Houve dias na minha vida que eu jejuei uma vez por semana. E houve dias de eu passar 30, 40 dias jejuando todo dia. Você pode fazer. Pastor, eu não posso ficar sem o alimento. Amém, querido, eu entendo. Às vezes tem pessoas que por alguma restrição médica, ela não pode ficar sem comer. Eu entendo. Faz um jejum diferente, faz um jejum daquilo que você pode abrir mão. Abrir mão da carne, do bolo, né? Às vezes a gente pode abrir mão das guloseimas, mas você pode abrir mão de alguma coisa e se sacrificar. Pagar um preço de jejum, de oração e principalmente meditação na palavra. Quando eu falo meditar na palavra, querido, eu não falo sobre simplesmente ler. Às vezes eu falo para algumas pessoas o que é para meditar na palavra, e ela lê textos. Ler textos é muito bom, mas você precisa parar, vírgula por vírgula, frase por frase, buscando compreender todas as coisas, o que está acontecendo no texto, por que Jesus falou isso, por que Ele falou aquilo, o que estava acontecendo. Procure entender. Se você ler um texto pequeno e entender, é melhor do que você ler 10 páginas e não entender nada. Leia pouco, mas busque compreender, para que o Espírito Santo tenha ferramentas para trabalhar no teu coração. Medita na palavra. Passa um tempo de meditação. Eu não estou falando leitura, eu estou falando meditação na palavra. É diferente. Deixa Deus falar com você. Você edifica um altar, você apresenta um sacrifício, mas
quando se colocava o sacrifício, precisava-se também do fogo. As ofertas eram queimadas. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Lucas, capítulo 11, a partir do verso 9, está escrito assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Verso 11: qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Queridos, nós, para sermos úteis no reino de Deus, nós precisamos sempre arrumar o altar, apresentar o sacrifício, mas você precisa pedir o fogo de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus, que é quem te capacita a fazer todas as coisas de forma perfeita. Amados, se você tentar fazer a obra de Deus, fazer qualquer coisa para Deus, por ti mesmo, segundo a tua sabedoria, segundo a tua inteligência, você vai ter utilidade nenhuma. Você vai ser simplesmente um zero à esquerda. Então, se você quer ter serventia a Deus, você precisa aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: peça e receba. Pede e recebe. Busca que você encontra. Vai lá, bate na porta que a porta vai se abrir. E aí o Senhor Jesus vai mais longe, ele diz assim: olha, qual de vós é o pai que se o filho lhe pedir um peixe vai lhe dar uma cobra? Ninguém. Qual de vós é o pai que se o filho lhe pedir um pão vai lhe dar uma pedra? Ninguém. Qual de vós é o pai que se o filho lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, nenhum. Por mais louco, por mais imbecil que possa ser a pessoa, ele não vai fazer isso. E aí Jesus coloca algo que me chama muito a atenção. Ele diz assim, olha, verso 13: se vós, pois, sendo maus, ou seja, se você que tem uma natureza humana, não toma essas atitudes, você nunca ia fazer uma coisa dessa com teu filho, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é bom, que é perfeito, vai dar tudo o que você pedir. E o que você mais precisa nessa vida é de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser uma ferramenta, entenda, meu amado, que os dons são do Senhor. É o Espírito Santo que distribui, não é o pastor, não é o obreiro. E você não alcança por tua própria vontade, os dons pertencem ao Espírito Santo de Deus. Ele que pode te capacitar com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de conhecimento. É Ele que pode te dar um discernimento de espírito. É Ele que pode inspirar você com uma palavra profética, que pode colocar aí sobre você a capacidade de orar em línguas ou de interpretar uma língua e servir isso como uma profecia. É o Espírito Santo quem coloca a fé no nosso coração, a fé real, a fé que nos capacita a mover montanhas, a fazer coisas grandes para Deus. É o Espírito Santo que nos capacita com o dom de curar, que você pode chegar a dar uma ordem, fazer com que o enfermo seja curado. Não é meu, não, o dom não é meu, os dons são do Senhor e Ele distribui. Mas você precisa se colocar diante de Deus, primeiro conhecê-lo.
Se você tem vontade de ser útil para Deus, você precisa do fogo de Deus, da capacitação de Deus, do poder de Deus, que faz com que você seja uma ferramenta útil. Pensa comigo, você quer ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Imagine comigo uma faca, uma dona de casa que está em casa agora nesse domingo preparando o almoço, ou pensando em preparar o almoço. Tem lá aquele bifão, mas ela vai cortar a carne com uma faca cega. Dá resultado? Vai penar demais. Último versículo, último texto, Eclesiastes 10. Para nós encerrarmos, livro de Eclesiastes, está aí depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 10 diz assim, olha, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, se você está com a sua Bíblia na mão, passa o livro de Salmos, Provérbios, o próximo livro é o de Eclesiastes. No capítulo 10, no versículo 10, está escrito assim: se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. O que o autor está dizendo? Amado, a ferramenta para ser útil, ela precisa ser afiada. E a única pessoa que nos capacita a ser uma ferramenta poderosa é o Espírito de Deus. Se você quer ser útil, dependa do Espírito Santo de Deus. Não queira fazer pelos teus achismos humanos. Talvez você fale assim, mas eu tenho uma boa oratória. Você pode ter estudado o que for, você pode ter se formado em coach, você pode ter sido um bom palestrante. No reino de Deus, você depende do Espírito Santo e não das suas habilidades humanas. Compreenda isso. Se você quer servir no reino de Deus, você precisa tomar essas atitudes. Pastor, eu estou sendo útil, glória a Deus. Eu evangelizo, eu oro, eu intercedo, glória a Deus. Pastor, eu estou mais ou menos. Se arruma, meu irmão, para você realmente ser sal, para você realmente ser luz, e toma um prumo e vai fazer melhor. Para de querer ser meia boca e achar que está tudo bem, porque não está. E se você não está fazendo nada, meu irmão, então você arruma o altar, edifica o altar, apresenta um sacrifício, vai jejuar, vai orar, vai buscar a Deus, peça para Deus trazer um fogo sobre a tua vida, para que você seja um crente cheio do Espírito Santo, para que você possa ter utilidade para Deus. Deus quer te usar, Deus quer te usar, e a verdade é o seguinte, Deus não chama pessoas para simplesmente esquentar a cadeira, você foi chamado com um propósito, Deus te chamou para te usar, aonde no seu trabalho, através das suas redes sociais, do seu círculo de amizade, através dos seus familiares, mas Deus quer te usar, e Ele pode te usar, onde eu não alcanço, Deus vai te usar, Deus vai te alcançar, entenda? Deus vai te usar, Deus quer que você seja útil, amém, queridos? A palavra que eu tinha para esse domingo, que Deus me colocou no coração é essa, eu quero neste momento, você que está em casa, você que está no seu lar, os irmãos que estão aqui, eu quero orar com você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vocês cantaram um louvor bonito no princípio? Acho que o primeiro que vocês cantou. Acho que é aquela. Isso. Isso. Pode ser esse mesmo, filho. Pode ser esse mesmo que vocês quiserem. Amém? Você ouve esse louvor.